Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Sociologia. Hoje estaremos retratando Augusto Conte e esta é a nossa quarta aula, o que significa que depois dessa aula faltará apenas 2 aulas para que nós encerremos essa modalidade de estágio por extensão. Hoje, então, retrataremos um dos mais importantes pensadores da sociologia, o primeiro, o pai da sociologia, um dos seus precursores, um clássico também dessa disciplina. Começaremos então a nossa aula falando da sua bibliografia. E antes de começar a nossa aula, é bom dizer e necessário dizer que sou Cláudio Alves, com RU 2823827, acadêmico da Uninter. Isadore Augusto Marie François Xavier Conte. Este era o nome de Augusto Conte. Nascido na cidade de Montpellier, na França, em 19 de janeiro do ano de 1798, e era filho de Luiz Augusto Conte, que era fiscal de impostos na França. E a sua mãe se chamava Rosalie Boyer. Aos 9 anos, começou a sua vida estudantil no Liceu de Montpellier. E em 1802, ele se prepara para o concurso da Escola Politécnica de Paris. Aos 16 anos, ingressa na Escola Politécnica, essa mesma que ele começou. Em 1817, conhece Saint-Simon, um grande pensador e uma personalidade importante na França daquela época. Em 1824, ele vai romper com Saint-Simon sob o pretexto de que Saint-Simon estaria plagiando uma de suas obras. Em 1825, ele se casa com Caroline Massin. Um dos seus primeiros empregos foi ser o secretário do Conde Saint-Simon, o primeiro filósofo a ver claramente a importância da organização econômica na sociedade moderna, de cujas ideias Conte absorveu e sistematizou com estilo pessoal e difundiu. Então veja só a importância que vai ter a pessoa de Saint-Simon na vida daquele que iniciaria a
sociologia, ciências sociais, daria a inauguração da sociologia, Augusto Comte. Em 1824, com 28 anos, então, ele vai romper com Saint-Some e vai divulgar suas primeiras palestras. Então, ele vai começar verdadeiramente a sua carreira acadêmica e começará então a dar palestras por todos os colégios principais da França, por todo o mundo acadêmico francês. Todo mundo acadêmico francês vai conhecê-lo e ele vai se separar também do conde Saint-Simon, e Comte era conhecido por ser um pensador rebelde, e consta que ele participou de um motim feito pelos seus alunos. Em 1826 inaugura seu curso de filosofia positiva. Em 1827 Comte tenta o suicídio no rio Sena. Em 1829 retorna para o curso de filosofia francesa. Em 1830 começa a escrever o seu famoso Cours de Philosophie Positive. Em 1844 publica discursos sobre o espírito positivo e conhece sua musa inspiradora, Clotilde de Vaux. Em 1845 passa por enorme dificuldade e é sustentado por amigos como Stuart Mill. Em 1846 morre Clotilde e Comte a transforma na musa inspiradora da sua religião que fundaria em 1847. A religião da humanidade pública e positiva, e é formado então o ceticismo positivista. Então esse é o primeiro momento do nosso estudo sobre Augusto Comte, onde retratamos a sua biografia. O passo seguinte, nós vamos trazer para vocês um trabalho, um comentário diferente de outra pessoa. Esse áudio ele vai constituir uma prova de um material com o que trabalhamos em nosso estágio. Ele vai integrar então o estágio. Nós precisamos então dessa prova, então resolvemos trazer um podcast para que vocês possam ter uma visão de alguém, de outro comentarista sobre Augusto Comte. Então, com vocês, o comentário de Augusto Comte. O Augusto Comte foi um francês que viveu de 1798 até 1857. Presta atenção no período de tempo em que ele esteve aqui no nosso planeta Terra. Pessoal, para a gente entender, vou repetir isso e eu não me canso de repetir isso. Para a gente entender o pensamento de qualquer filósofo, intelectual, pensador, um cara que tenha ficado aí na história da humanidade por ter sido um grande intelectual, a gente tem sim que considerar o período histórico em que ele estava inserido. Como diz o nosso grande Hegel, nós somos filhos do nosso tempo. Então, o Augusto Comte, esse francês que viveu nesse tempo aqui,
Ele provém de uma família católica monarquista. Vamos lembrar aqui que lá na França o catolicismo ainda estava muito forte nessa época que o Comte viveu. Só que o Comte, ele era mesmo filho do iluminismo, da era da razão. Ele era um dos caras que queria trazer a luz para a humanidade, queria trazer a era da razão para a sociedade francesa. E, com isso, ele é considerado o fundador do positivismo francês e, como eu já falei para vocês, o pai da sociologia. A sua obra está condensada aqui em 6 volumes no seu curso de filosofia positivista, que deve ser entendido em meio a todas essas revoluções que passa a sociedade francesa da época dele. Olha aqui, ele nasceu um pouco depois da Revolução Francesa, ele vive aquele momento depois ele vive a Era Napoleônica, depois ele vive a Revolução de 1830, depois ele vive a Revolução de 1848. Se você acha que o Brasil hoje está uma bagunça, imagina o Comte na época dele, em que ele via a sociedade se desmanchando, tentando se refazer, e aí tudo se bagunçava de novo, e tudo tentava se restaurar, e era um caos e uma desordem total. E então a pergunta que ficava na cabeça do Comte: como diabo é que a gente faz para reorganizar a sociedade, para fazer com que ela tenha estabilidade, para fazer com que a sociedade tenha ordem e tenha progresso? Como é que a gente consegue isso? A gente vai recorrer a quem? Quem? Ora, pessoal, como um bom filho do iluminismo, o Comte recorreu à ciência. A ciência que estava demonstrando avanços enormes na descoberta de quê? Das leis da natureza. Olha aqui, pessoal, prestem atenção à nossa linguagem aqui. Diferentemente da filosofia, que criava suas teorias, o que a ciência estava fazendo? Ela estava descobrindo as leis da natureza. A ciência não estava criando nada. A lei estava lá, só que o homem nunca conseguia ver. E a ciência vai lá e descobre. Olha, está aqui as leis que regem a natureza, as leis que regem o universo. Aí ele pensou, poxa, então, se a ciência está fazendo esse progresso todo, nos mostrando como é que funciona a natureza, o universo, o cosmos, então a gente pode usar esse negócio aqui para descobrir as leis que fazem com que a sociedade funcione. E aí o Comte começa toda a sua empreitada e ele nos diz que existe uma hierarquia dentro das ciências positivas, começando pela astronomia, depois passando pela física, passando pela química, passando pela biologia, até nós chegarmos à ciência mais complexa de todas, a ciência mais difícil, que é a sociologia. O que é que o Comte queria, criando a ciência da sociedade? Pega-se o método das ciências da natureza e aplica-se dentro do contexto da criação de uma nova ciência, para quê? Para a gente descobrir as leis da sociedade, trazendo a objetividade das ciências da natureza aqui para analisarmos os fenômenos e as relações sociais que existem dentro da sociedade. Mas que sociedade é essa, pessoal? Era qualquer sociedade? O Comte estava interessado na sociedade europeia do seu tempo, na sociedade que estava sendo criada no seu tempo, a sociedade capitalista, sociedade burguesa, individualista e industrial. A sociologia, pessoal, ela é uma ciência da crise. Toda essa crise, toda essa convulsão social que estava passando as sociedades europeias da época do Comte, ele vem querer dar um remédio aqui, ele vem querer dar uma solução. Pronto, vamos tentar acalmar os ânimos e vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Só que para isso a gente precisa de quê? Precisa de intelecto, precisa de inteligência. Então, nós vamos criar uma ciência objetiva para estudar as relações sociais, para estudar essa nova sociedade que estava surgindo, na época dele, que está surgindo. E aí, o que ele faz? Nós vamos estudar a sociedade e vamos estudar os aspectos que mantêm a sociedade e os aspectos que fazem com que a sociedade
mude se nós descobrirmos as leis que fazem com que a sociedade se mantenha e que fazem com que a sociedade mude, pronto. Aí a gente pode entender a nossa sociedade e pode talvez até posteriormente reorganizar toda essa bagunça e aí trazer estabilidade e trazer ordem. Dessa maneira, a parte da sociologia que estuda como as sociedades se mantêm, como é que elas continuam como estão, é a estática social, que vai estudar a ordem e a coesão da sociedade. Quais são os elementos que fazem com que essa sociedade se mantenha firme, que fazem com que ela não venha desmoronar, que fazem com que ela tenha uma certa estabilidade e até um certo progresso. E a parte da sociologia que estuda por quê e como há a mudança na sociedade é a dinâmica social. E é aqui na dinâmica social que o Comte diz que encontrou a lei fundamental da evolução. Olha aqui, ó, dá para sentir o cheiro da filosofia, do pensamento do Herbert Spencer. Ele diz que encontrou a lei fundamental da evolução. Não é da mudança, mas sim da evolução. Evoluir, pessoal, é passar de um estágio A para um estágio B, sendo que esse estágio B ele é bem melhor do que o estágio A. Aí o Comte vai nos dizer que essa lei fundamental da evolução é a lei dos 3 estágios, que descreve uma história que pode servir tanto para explicar a humanidade quanto o próprio homem individualmente. Bom, e esses 3 estágios são os estágios teológico, metafísico e o positivo. Tentando explicar a história da humanidade, o Comte nos diz que inicialmente nós estávamos em um estágio teológico, em que a humanidade tentava explicar os fenômenos naturais através de entes superiores e abstratos que eles chamaram de deuses. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no universo, depende única e exclusivamente da vontade dos deuses. Até aquilo que acontece na vida dos homens depende dos deuses. Posteriormente, nós temos uma fase, um estágio de transição, que é o estágio metafísico. Abandona-se essa tentativa de explicação da natureza, essa tentativa teológica de explicação da natureza, para dar um outro tipo de explicação, tentando ser um pouco mais objetivo, um pouco mais racional, mas que não deixa de ser fantasiosa também, assim como a explicação teológica. Antes, o fogo queimava, fazia com que a matéria passasse de um estágio a outro, porque era a vontade de um Deus. Agora não, agora é porque existe amor, existe paixão no fogo, e esse fogo, quando ele está em contato com a matéria, faz com que a matéria passe de um estado A para um estado B. Era esse tipo de explicação que saía da explicação teológica, mas também que não deixava de ser uma explicação fantasiosa. E aí, depois, agora sim, nós temos o estágio positivo, em que o homem começa a fazer uso de sua própria razão, de sua própria inteligência, abandona essas explicações teológicas, essas explicações metafísicas, que mais confundiam do que explicavam, e agora sim começa a dar uma explicação plausível para os fenômenos naturais, para o funcionamento do universo. No estágio positivo, a humanidade começa a progredir realmente e com isso começa a ter domínio também sobre a natureza. Então, não são só os deuses que têm domínio sobre a natureza, mas o homem agora, através da sua racionalidade, vai conseguir dominar essa danada. Isso serve para explicar também a história do homem como indivíduo. Inicialmente, o homem, quando é criança, ele passa por essa fase teológica em que ele explica as coisas que acontecem ao seu redor através desses entes abstratos. Depois nós temos a adolescência, que ele passa por o estágio metafísico, e aí a idade adulta, a maturação intelectual, que é o estágio positivo. O Comte, como eu já disse, ele explica através da lei dos 3 estágios tanto a história da humanidade, quanto a história do homem, quanto a história do indivíduo de forma singular.
Pessoal, e é aqui no estágio positivo que o homem, ao descobrir as leis da natureza, começa a olhar também para a sociedade de uma forma objetiva, de uma forma científica, e aí a sociedade pode agora ter um progresso que nunca existiu antes na história da humanidade. Bom, até aqui, quando Kant tenta descrever a sociedade, quando ele está tentando apenas descobrir as leis do funcionamento da sociedade, tudo bacana, tudo bem. Vocês sabem quem foi que apoiou o Kant de maneira financeira quando ele estava escrevendo o curso de filosofia positiva? O John Stuart Mill, aquele filósofo que a gente já viu em vídeos passados. Se você ainda não assistiu, tá aqui o vídeo. Clica aqui para você assistir o vídeo lá depois desse vídeo aqui. Pessoal, o John Stuart Mill, ele era muito chegado ao Kant, ele trocava muita correspondência com o Kant, ele apreciava o estudo do Kant, de forma até que financiou o curso de filosofia positiva, mas aí, quando Kant começou a tentar fazer esse negócio aqui de reorganização social, tentou começar a mexer na sociedade, e aí ele perdeu muitos adeptos e o pessoal começou a cair de pau em cima dele, dizendo que ele já estava começando a ficar doido. O Kant, ele escreveu um outro livro, uma outra grande obra, que foi o Sistema de Política Positiva, em que ele aplica o positivismo na sociedade. Aqui ele tem a intenção, como eu já falei, de regenerar a sociedade, a humanidade. E na visão do Kant, essa forma de regenerar a sociedade, ela se dá através de uma religião da humanidade. Nós temos que abandonar todas as superstições, todas as religiões, toda a teologia, para, no estágio positivo, fundarmos uma nova religião, uma religião que tem fundamento na ciência, uma religião que venha trazer a paz, a ordem e o progresso para a humanidade. Como é que ele entende, então, a sociedade e a humanidade dentro dessa perspectiva? Ele entende como um grande organismo. Assim, vocês vão até ver em algumas questões o enunciado dizendo que a sociologia do Kant é uma sociologia organicista. É esse grande organismo que é a sociedade, a humanidade, ele tem as suas partes, que são os indivíduos. E o indivíduo, olha aqui, o indivíduo ele só é entendido dentro do todo. Ele só é entendido como parte dessa grande sociedade, da grande família humana. O indivíduo sozinho, atomizado, isolado, ele não tem valor nenhum. Ele só tem valor desempenhando a sua função dentro da sociedade. E nessa sociedade, os dirigentes, quem são? São os mais capazes. Democracia isso é coisa que traz desordem, que traz o caos. Assim como os filósofos clássicos antigos, como o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, o Kant, ele também não via a democracia com bons olhos. O quê? Pessoas que não têm instrução, dando pitaco aqui nos rumos da nação, nos rumos da sociedade, como a sociedade deve se estruturar. Então, para que tudo isso? Para que a ciência? Para que eu vou criar uma ciência da sociedade se o Zé Ninguém, que não sabe nem ler, vai ter voz, vai ter capacidade de dizer, não, eu quero que a sociedade seja desse jeito. O Kant via isso como uma forma de trazer mais desordem e caos. Para ele, a sociedade deve ser dirigida pelos mais capazes. Aqui é uma meritocracia de verdade. Só ocupa um cargo se o cara tiver tutano, tiver intelecto para desempenhar bem aquela função. Se ele não tem, pronto. Então, vai fazer outra coisa, vai fazer um trabalho manual, vai fazer um outro tipo de trabalho, mas que não um trabalho que esteja relacionado aqui aos rumos da sociedade, aos rumos que a nação deve tomar. E aí o Kant, ele foi muito criticado porque o pessoal viu uma forma de totalitarismo dentro aqui do seu pensamento e com isso ele foi sendo colocado como um cara que já deu a sua contribuição e daqui para cá a gente não tinha que dar muita bola para ele não. Mas, pessoal, isso daqui do Kant, teve gente que levou muito a sério. Nós tivemos até a criação da Igreja Positiva, a Igreja Positiva que tem todo o seu
toda a sua hierarquia, baseada lá na hierarquia da Igreja Católica, só que uma hierarquia baseada dentro do mérito, baseada de acordo com as capacidades dos indivíduos. E aqui no Brasil a gente até tem a Igreja Positiva. Essa Igreja Positiva, que aqui no Brasil, ela influenciou e muito a cabeça do pessoal que proclamou a República. A gente sabe que o nosso exército, a educação no exército, era uma educação positiva. O Benjamin Constant, ele frequentava a Igreja Positiva e foi um dos caras que teve um papel muito importante na proclamação da República. O positivismo também, ele teve muita influência lá no Rio Grande do Sul. Tanto é que nós tivemos um presidente que vem lá do Rio Grande do Sul e que tem uma história, que tem uma passagem muito marcante na história do nosso Brasil, que é o Getúlio Vargas. Aí você entende que o Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, ele deu muitos direitos às camadas mais baixas, à camada trabalhadora. O cara, ele tem uma biografia dele, deixa eu pegar aqui, ó, uma biografia do Lira Neto, isso, a biografia do Getúlio Vargas, aqui do Lira Neto, são 3 volumes, e aqui o nosso autor diz que o Getúlio Vargas dizia muito, olha, esse negócio de legislativo, isso é só metafísica jurídica, a gente não precisa do legislativo. Por quê? O Getúlio Vargas, como um bom positivista, só os mais capazes devem dirigir o Estado. Olha aí, pessoal, como é que nós, tendo, assim, a gente sabendo um pouco das doutrinas, das ideias que movimentam o mundo, a gente consegue entender melhor a história da humanidade, a história do nosso país e até a nossa própria história. Ok, pessoal, acabamos de ouvir, então, Sinto muito, não entendi. o comentário sobre Augusto Conte. E esse comentário ele vai abrir uma luz, porque ele vai fazer uma análise geral sobre o que foi, o que significou Augusto Conte para a sociologia. Mas temos que continuar. Agora vamos fazer uma contextualização histórica sobre Augusto Conte e depois voltaremos então a falar mais sobre suas teorias para que possamos ter um bom entendimento de Augusto Conte e daquilo que ele significou para a sociologia e do que ele representou para a sociedade de um modo geral. Augusto Conte viveu num período, como disse o nosso colega no seu comentário, ele viveu num período conturbado, um período difícil, um período de revolucionário, que foi o final do século XIX, onde aconteceu entre 1789 a 1799, os anos da Revolução Francesa, e posteriormente ele vai vivenciar mais algumas revoluções, um perde-ganha revolucionário, uma hora a burguesia ganha, outra hora os jacobinos, que era a ala mais radical, conseguia tomar o poder. Nós vamos ter também
ter a tentativa da volta do poder dos conservadores da antiga monarquia, que vai se reunir. Então vai ser um período, Conte vai viver num período muito agitado. E uma das suas preocupações era essa questão da ordem, do ordenamento social. Puxa, era um período agitado que vai balançar. E Conte vai dizer que num período de agitação, num período de Aqui está o resultado principal. E ainda, além de tudo, ainda temos a assistente Google aqui intrometendo. Então, nesse período de muita agitação, de muita luta, de muita guerra, então onde a França vai ser totalmente agitada pelas revoluções, ele vai se concentrar, ele vai estudar para responder, para dar uma resposta à sociedade francesa naquele momento. Então, no primeiro momento, a sua inspiração ela vai provir do Conde Saint-Simon, que vai ser o seu mestre e vai ser um dos seus principais, o primeiro e principal mentor. E Saint-Simon ele vai provir do socialismo utópico. Então ele vai trabalhar para Saint-Simon de secretário e dele vai ter essas primeiras ideias sobre a sociedade e, sobretudo, o que ele vai poder realizar enquanto estudioso da ciência. Alguns resultados da web. E vamos tentar desligar esse maldito celular aqui que está intrometendo. E então, dando continuidade, ele vai tentar dar uma resposta para esse período conturbado. O seu estudo vai, então, retratar esse momento difícil da sociedade. E nesse momento difícil vivenciado pela sociedade francesa vai nascer uma das principais vertentes do pensamento ocidental, que vai ser, querendo ou não, e é claro que depois esse pensamento vai ser muito bombardeado, mas principalmente na Universidade Federal, nós tivemos muita crítica, e é claro que o positivismo precisa mesmo de ser revisto, precisa mesmo de melhores análises, e claro que já é uma teoria superada, mas ele foi uma das primeiras doutrinas filosóficas do século XIX e uma das mais influentes do seu tempo. Suas raízes marcam a data desde 1776, quando o filósofo David Hume foi quem colocou os seus seguidores numa poderosa vocação em procurar entender as coisas do mundo com olho científico, procurando afastar-se de tudo o que não fosse exato, factual, comprovável. Dessa forma, o positivismo se tornou a expressão renovada
do agnosticismo, indiferença, existência de Deus e do ateísmo. Então ele vai se concentrar numa ciência, em algo observável, algo que só podia ser exato, algo que só podia ser fato, algo que só podia ser baseado na razão, que podia ser comprovável. Do contrário, não haveria espaço para aquilo que Comte desejava. O positivismo, então, ele vai, a partir da segunda metade do século XIX, vai começar a evoluir e ele refletiu-se no entusiasmo burguês pelo progresso trazido com o desenvolvimento técnico-industrial. Ele vai caracterizar por um tom geral de confiança. Então, no momento difícil, agitado, em que a França era confrontada por todas aquelas agitações revolucionárias, aquele progresso trazido pela Revolução Industrial vai ser de bom grado e bem aceito por Augusto Comte e que vai ajudar e que vai ser também ajudado pelo positivismo. Então ele vai ver benefícios da industrialização. Contrariamente a outros pensadores, que vai trabalhar o lado contrário do que essa industrialização, do que vai trazer esse progresso, a pobreza, vai trazer uma série de problemas, uma série de mazelas. Augusto Comte vai trabalhar então a favor da industrialização, bem como ele tem um certo otimismo em relação ao progresso capitalista guiado pela técnica e pela ciência. Então ele vai ser totalmente favorável à técnica e à ciência. O funcionamento da sociedade deveria, para ele, obedecer a diretrizes predeterminadas para promover o bem-estar do maior número possível de indivíduos. O que contraria totalmente outros estudos que são feitos por outros estudiosos. Então, podemos dizer que vai ser um estudo favorável à direita e por isso veio a atender aquilo que, por exemplo, o Exército Brasileiro, no começo da sua jornada aqui no Brasil, começou a vivenciar, então, a dar as diretrizes ao Exército, que, claro, que tem como base a disciplina, que tem como base a hierarquia, o respeito e toda aquilo que... E quem é que vai... Qual estudioso que melhor vai trabalhar essa questão da moral? Ninguém melhor do que Augusto Comte para trabalhar essa questão da moral. Essa questão da moral, então, ela vai ser fundamental para entidades, para conjunturas que se baseiam na disciplina, que se baseia na hierarquia. E ele vai também projetar, também em primeiro lugar, veja só, em primeiro lugar, uma ordem material, que deveria ser baseada no fato, que deveria ser baseado na exatidão, nada de... Embora, então, essa ordem espiritual, ela deveria
estar inspirada também na hierarquia e na disciplina da Igreja Católica. A Igreja Católica então, ela consubstanciou para Conte como um modelo não da sua prática religiosa, não da sua prática espiritual, mas a Igreja Católica vai contribuir na forma de existir terrena, naquilo que eles seguiam aqui na Terra, naquilo que eles se propunham a viver, como que propunham a existência de administrativa, vamos dizer que a administrativa da igreja, ela vai então contribuir para Augusto Conte, para aquilo que ele desejava e formou posteriormente. Então, considerando muito eficiente essa nova doutrina dissociada totalmente da teologia cristã, então, como eu disse, ele apenas se apega à parte administrativa terrena. Não tem nada a ver com a teologia cristã. Esta era um mal para Conte, pois esta se baseava no sobrenatural e não no materialismo científico. Então, o materialismo científico vai se contrapor à disciplina. Aliás, ele vai se contrapor à teologia, à disciplina e toda a ordem, toda a organização terrena católica ele vai abraçar. Construiu então templos positivistas, onde a humanidade e não a divindade seria venerada, veja só. Enquanto na Igreja Católica, por exemplo, você deve adorar a deuses e aquilo que é de cunho espiritual, aqui, Conte, ele vai basear sua adoração à humanidade e não à divindade. Isso seria venerado, seria valorizado para Augusto Conte. Então, a humanidade era aquilo que Conte propunha a evoluir, a trabalhar e a melhorar. Augusto Conte levou em consideração a questão social em suas reflexões. Ele defende a necessidade de uma reorganização completa da sociedade, e essa reconstrução da sociedade consistia na regeneração das opiniões e dos costumes humanos. Então ele vai trabalhar para que aconteça uma mudança significativa no mundo das ideias, para que com essa mudança intelectual as opiniões sejam transformadas, e com as opiniões, evidentemente, você mudando a sua cabeça, aquilo que você pensa, os costumes também vão ser modificados. Logo, era necessário uma reestruturação intelectual dos indivíduos e não de uma revolução das instituições sociais. É aqui que, mais uma vez, nós voltamos a enfatizar a diferença das suas ideias com outras ideias que vai predominar naquela época, por exemplo, Karl Marx, Frederico Engels, que vai ser favorável e totalmente contra a sociedade, e eles acreditavam que a sociedade capitalista era um problema e precisava acabar, e precisava surgir outro tipo de sociedade. E aqui não.
Aqui, Augusto Conte, o que ele propõe é apenas uma regeneração, ajustes. O que ele quer é ajustar a sociedade capitalista. A sociedade capitalista não era ruim para Conte. A sociedade capitalista era bom. A industrialização era ótima. Então, por que modificar a sociedade? Não havia razão para mudar a sociedade como propunha, por exemplo, Saint-Simon, Fourier, como propunha Proudhon e futuramente Karl Marx na Alemanha. Não havia necessidade. Aliás, para ele, esses pensadores, eles deveriam ser rechaçados. Ele procurava rechaçar totalmente essas ideias desses autores que eram, de certa forma, para ele, que se propunha a organizar, eram arruaceiros intelectuais. Por quê? Então a sociedade já não bastava o tanto de dificuldade, o tanto de problemas que a revolução tinha trazido, porque mais revolução ainda? Não. A sociedade não precisava de revolução nenhuma. A sociedade necessitava era de ordem, era de uma nova moral, e era isso que ele tinha em mente quando ele vai continuar a trabalhar em função disso. Então, ele vai trabalhar para a reforma da sociedade. E essa reforma da sociedade, ela se daria da seguinte maneira: reorganização intelectual. Precisava haver uma reorganização intelectual. Nada podia fazer sem que reorganizasse-se intelectualmente. Veja só. Então, ele vai negar, ele vai se contrapor. Embora nós não temos aqui, evidentemente, nenhuma... Depois, ele não vai escrever nada, nenhum protesto contra esses autores que aqui nós citamos, mas a sua obra vai contrapor esses autores socialistas. Então, precisava de uma reorganização intelectual. Em primeiro lugar, a sociedade precisava se reorganizar intelectual. Em segundo lugar, deveria se reorganizar moralmente. E depois, por fim, politicamente. Veja só. Primeiro, carecia de uma nova mentalidade, depois de uma mudança moral, para depois mexer na política. Porque o Conte perguntava: de que adianta mudanças políticas se as ideias continuarem as mesmas, se a pessoa não tem moral, se a pessoa não tem nenhuma hierarquia, nenhum princípio moral? O que vai ser da política? Não adianta mudança política nenhuma. Pois, segundo ele, a Revolução Francesa destruiu uma série de valores importantes da sociedade tradicional, não sendo capaz, entretanto, de impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. O que era quase uma tarefa impossível, veja só, impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. Mas ele vai trabalhar e ele vai ser significativo o seu trabalho em relação à sociedade. Na relação aos conflitos, por exemplo, na relação aos conflitos entre proletários e capitalistas, que muito aconteceu, nós temos revoltas e revoltas, N revoltas de
trabalhadores, inclusive trabalhadores que destruíam maquinários de fábricas, achando que estas eram o próprio diabo na sua existência. Então, Conte assumiu uma posição considerada conservadora. Ele vai ser contra esse tipo de atitude. Ele, de certa maneira, ele vai legitimar, de certa maneira não, certamente ele vai dar legitimidade à exploração industrial. Ele concorda inteiramente com a divisão de classes sociais e considerava indispensável a existência dos empreendedores capitalistas e dos operadores diretos. O proletariado deveria apenas se concentrar naquilo para que eles tinham, naquilo que eles existiam, que era para trabalhar. O proletariado não deveria se intrometer em negócios que não fosse além da sua capacidade, que para eles era o trabalho. Essa tarefa era para ser desempenhada pela filosofia positivista, para restabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial. As transformações impulsionadas pela ciência visava o progresso, e este, porém, deveria estar subordinado à ordem. Então, veja só, nada aqui, Conte diz que zero de trabalhador intrometendo na vida das empresas, na vida intelectual. Trabalhadores deveriam apenas relegado àquilo que eles existiam, ao trabalho, e a questão intelectual deveria estar voltada para os intelectuais, e para isso deveria estar sob o controle da ciência. A ciência visava o progresso. Então, a ciência era o norte para o que os intelectuais deveriam olhar, voltar-se os seus olhares, deveriam voltar-se para o progresso, e este, porém, deveria estar subordinado à ordem. Então, a ordem está ligada ao progresso, o progresso está ligado à ordem. E veja só, destes dois lemas, ordem e progresso, nós herdamos esses lemas. Na nossa bandeira tem ordem e progresso, e essa ordem e esse progresso deriva do pensamento de Augusto Comte. O pensamento positivista, então, propõe um novo método e uma técnica que defende uma ideia da existência humana conduzida apenas por valores completamente humanos. Ele vai separar radicalmente da teologia e da metafísica. Ele vai associar a uma diferença, uma interpretação das ciências, e aí ele vai fazer uma classificação. Daí vai surgir a lei dos 3 estados, para contrapor-se à visão, à explicação que prevalecia a primeira explicação que existia para a sociedade, que derivava da teologia. Então, a sociedade feudal, que se baseava inteiramente, qualquer passo que a sociedade feudal se dava, que a sociedade
ela estava fundamentada na questão da teologia. E aqui ele vai trabalhar para romper com essas explicações. Então, a lei dos três estados, a primeira explicação era voltada contra a teologia, aquilo que é teológico, e ele achava que isso era fictício. O nosso colega que comentou, ele vai dizer que essa explicação ela vai ser fantasiosa. Então, tudo aquilo que a explicação teológica trabalha era baseada na fé, tinha Deus como sustentáculo e Deus era a única verdade. Então, predomina a imaginação. Ele vai dizer que a base dessa teologia era uma base, tinha como base a imaginação. Então, você imaginava. Eu imagino isso, eu imagino aquilo, eu imagino que Deus está lá no céu, que Deus vai atender, que Deus vai fazer, e tudo que acontece, nada do que se mexe, tudo tem dedo de deuses. E ele vai ser contra isso. Ele vai dizer que isso é fetichista, essa crença em seres inanimados, em forças sobrenaturais. Tudo isso era a explicação baseada na explicação teológica que ele vai se contrapor. Vai se contrapor também a outra explicação, a segunda, que é a explicação metafísica, onde o homem deixa de crer plenamente em Deus, e aqui é um meio termo, o homem passa, então ele dá um passo a mais, mas para Comte, esse passo de não botar completamente a sua fé em Deus, mas de ficar com o pé em duas canoas, por exemplo, ainda podemos dizer que para ele não era suficiente. Ao deixar de responsabilizar por todos os fenômenos, predomina a questão da argumentação. E aqui está muita das explicações da metafísica, então era baseada numa filosofia, na arte da argumentação, mas é claro que também o que ele se propõe era também filosofia também. Mas aí ele parte para produzir o que ele pretende para a sociedade, que é a sociedade positiva, onde o homem procura as respostas para todos os fenômenos na ciência. Veja só. Então, para Comte, a solução definitiva, a resposta social de Comte para esse momento era o homem precisava deixar as explicações teológicas, as explicações metafísicas, e o homem deveria procurar as respostas para todos os fenômenos, para todas as problematizações na ciência, e onde deveria predominar o método da sua ciência, da ciência positiva, da ciência daquilo que era científico, deveria ser baseado apenas e totalmente o método era o método da observação. A sociedade, o que ele também pensa, isso tudo estava relacionado, então a sociedade deveria sair do seu ponto de menor desenvolvimento para um maior desenvolvimento. E nesse sentido, que ele trabalhava sobre a questão da mensuração do desenvolvimento, onde você deveria partir de um menor desenvolvimento para um maior, você tinha que ter um modelo.
E o modelo que ele se propõe está nos moldes europeus. O homem europeu era muito mais evoluído do que, por exemplo, o homem africano, o homem indígena. Então, ele vai adotar uma visão eurocêntrica, totalmente eurocêntrica e darwinista. Por isso mesmo que sua ciência teve grande contribuição, ela vai se derivar dos estudos biológicos de Darwin. E aí, ele diz que a função da sociologia é catalisar o processo de transformação da evolução social, conceito da fatalidade. Ele também vai trabalhar na questão educacional. Ele acredita que o objetivo educacional positivista é modificar o mundo para adaptá-lo às necessidades humanas e aperfeiçoar o homem, utilizando-se da inteligência. Então era o que o seu modo, a sua ciência, aquilo que ele acreditava. Acreditava que o objetivo educacional era modificar o mundo para adaptá-lo às necessidades humanas e aperfeiçoar o homem, utilizando-se da sua inteligência. Pois bem, foram essas as nossas considerações sobre o pensamento de Augusto Comte. Acreditamos que o nosso estudo possa ter dado alguma contribuição no sentido de você compreender, então, o nascimento da sociologia, o começo, algumas ideias de Augusto Comte. Queremos, então, agradecer pela participação e dizer também que contamos com as curtidas, com os comentários, que precisamos para que nós possamos dar conta da tarefa que nos incumbiram, que é o estágio no seu modo de extensão. Muito obrigado. Até a próxima aula.